Quando a governança é frágil, o investidor, ele não reduz só o múltiplo, ele precifica a incerteza. Ele tem muita vontade que o filho assuma, mas muitas vezes o filho não tem essa vontade. E quando vai para a terceira geração, menos ainda. A governança, ela traz essa blindagem para que as relações deixem de ser relações pessoais e passem a ser relações institucionais. Cynthia Hobbs é CFO com trajetória marcada por grandes desafios, tendo inclusive coordenado o IPO do Get Ninjas. Ela é conselheira certificada pelo IBGC e coautora de 3 livros essenciais sobre o papel do CFO e a presença feminina nos conselhos. Cynthia encontra o equilíbrio na precisão, seja montando peças de Lego, cuidando de suas orquídeas ou nos detalhes da tapeçaria e do ponto de cruz. Ela é mãe, esposa e mestre em estratégia. Carioca, ela torce pelo Fluminense. Se você traz regras mais claras em relação a esses temas, a começar do papel individual de cada um, como sendo executivo ou como sendo familiar, acionista ou dentro do processo de família mesmo. Essas regras vão trazer resultados a curtíssimo prazo. Empresas familiares, elas nascem geralmente muito conectadas ao fundador. E a governança vem exatamente ajudar a responder perguntas como: quem decide o quê? A verdade é que esse processo muitas vezes não está na prioridade do empresário ou da família empresária que controla um negócio aqui no Brasil. Agora, se essa mesma organização tem governança, as regras estão claras de desligamento, os critérios de avaliação de desempenho também estão claros. Bem-vinda, bem-vindo. Você está em mais um episódio do Podcast Rumo. E hoje a gente então está recebendo a Cynthia, uma amiga muito querida. E a gente já se conhece há bastante tempo, né, Cynthia? Já Nossa, muitos anos. acompanhei as mudanças e as suas andanças entre organizações maravilhosas. E hoje a gente vai conversar sobre governança. A Cynthia vai falar um pouco mais sobre a carreira dela, mas, quer dizer, você já viu, né, toda a história dela na abertura aqui do episódio. E eu quero começar, Cíntia, se você puder falar sobre como é que começou essa tua paixão pela governança? Qual é o primeiro tema que eu queria que você começasse a falar? Como é que começou essa história de governança na tua vida? É, assim, eu sou minha carreira, né, uma carreira, na área financeira de empresas, diferentes portes, e eu fui CFO durante quase 20 anos, um período bem longo como diretora, enfim, diretora financeira, administrativo financeiro, enfim, né. E com essa posição, eu interagia com o conselho constantemente, né, porque esse é um papel do CFO, né, tipicamente, que é apresentar os resultados para o conselho. Então eu já interajo com o conselho há muitos anos, né. E um pouquinho antes da pandemia, eu já estava, né, olhando o que seria minha continuidade de carreira, como que eu poderia aproveitar toda essa experiência, né, que eu adquiri aí ao longo, né, de muitos anos como executivo. E eu entendi que me tornando conselheira, né, conselheira, apoiando em comitês de assessoramento a conselho, como comitê de auditoria, conselho fiscal, eu poderia continuar entregando valor para as empresas, né. E ainda eu fui, né, me aproximei do IBGC, fiz o curso de conselheiros, me certifiquei para conselho de administração, para conselho fiscal, e venho atuando desde então em conselhos, né. Então a migração aí para esse mundo de conselhos foi meio que natural, não foi uma coisa, não foi uma ruptura: "Ah, não, agora", não, foi um processo, né. E eu acho que Legal. como tudo na vida,
Eu acho que é legal a gente ter um processo, né. Plano, né, você fez um plano e foi executando esse plano. Bom, Exato. o objetivo principal da nossa conversa de hoje sempre é educar as pessoas e eu venho me educando com você sobre governança. Confesso que eu tenho aprendido um monte de coisa nas nossas conversas preliminares aqui e eu entendo que o empresário, o presidente, muitas vezes das empresas médias para grandes, às vezes algumas que cresceram rápido, enfim, ele tem uma dificuldade em priorizar a governança. Eu não acredito alguém não acredite em governança. Pessoas, lógico, que acreditam, acham bacana, mas muitas vezes acham lento o processo, acham caro o processo. A verdade é que esse processo muitas vezes não está na prioridade, do empresário ou da família empresária que, né, controla um negócio aqui no Brasil. Empresas multinacionais normalmente têm a governança, nem sempre também é uma maravilha espetacular, muitas vezes, né, pode ser melhorada. Mas como é que é essa história da prioridade? Como é que um empresário deve, investir com prioridade na governança? É uma coisa de mais longo prazo, não é? Conta pra gente. Muitos empresários, Marcelo, eles pensam: "Minha empresa ainda é pequena, minha empresa é média, governança não é para mim, governança é para quem já chegou lá". Então tem essa visão, essa crença equivocada, né. E na prática isso significa: enquanto eu estiver aqui, dá para resolver, sabe. Esse é o pensamento, esse é o mindset. E é exatamente aí que mora o risco, né. Empresas familiares, elas nascem geralmente muito conectadas ao fundador. E a governança vem exatamente ajudar a responder perguntas como: quem decide o quê? Né? Sem governança, é muito comum a gente ver empresas com conflitos familiares, né? Os conflitos familiares contaminando as decisões empresariais, sucessões mal planejadas, né. Então, se você não tem um plano, né, de repente você precisa passar por uma sucessão, isso é um problema de continuidade operacional se você não tem, uma governança e um processo prévio, e a perda de valor, né, até a ruptura do negócio. Então, com a governança, o legado deixa de depender de uma pessoa ou de pessoas específicas, e ele passa a depender de regras, processos, instâncias claras. É um erro achar que não é o momento de implantar a governança e deixar para depois. Quando a governança começa tardiamente, ela é reativa, ela é feita sob crise e ela é muito mais dolorosa para a organização, né. E quando você começa cedo, ela é gradual, ela é naturalizada, né, ela entra dentro do processo da companhia, é muito menos traumático, né. Sabe que eu É, sempre penso assim, que, quando a gente vai pensar na implantação de qualquer processo, a questão da governança, como outros processos, é exatamente o que você está falando. A gente tem que começar pequeno. A gente tem que começar, de um jeito que dá para a gente aproveitar com uma vitória rápida algum problema ou alguma situação que a gente queira resolver e que a governança resolve vários, de forma a ir implantando ela de forma, progressiva, sem aquela pressão de fazer tudo da noite para o dia, porque nós estamos, né, o fundador está doente, então sai correndo fazer. exato, Então se você exato. começar pequeno e ir progressivamente numa linha de conduta, eu entendo que isso vai ajudar. Exatamente, exatamente. Eu acho que, assim, é muito importante, que a empresa separe, né, tenha clareza que a mesa de jantar é diferente da mesa de conselho. São 2 instâncias completamente diferentes, né. As conversas são diferentes. As conversas entre famílias são conversas que passam por emoções,
relacionamentos entre os familiares. A conversa com sócios é uma conversa de patrimônio, de retorno, de risco. E a conversa de gestão é uma conversa de execução, eficiência, resultado. Então São temas diferentes. são coisas muito diferentes. E a governança vem exatamente ajudar a separar essas instâncias e essas conversas, trazendo instrumentos para que essas conversas ocorram de uma forma fluida, né, de uma forma que garanta a perenidade do negócio, né. Então você trouxe 3 pontos aí que eu achei interessante, né. Eu já dei consultoria durante muito tempo para empresa familiar e o que você está falando, era uma misturança, uma confusão, e eu particularmente também não conhecia, né, os processos de governança. Então nessa jornada, eu vejo com preocupação, né, quando você de fato tem essas 2 coisas, essas 3 coisas. Então eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque eu dei consultoria há muitos anos para uma indústria, uma empresa médio porte, familiar, e havia realmente essa mistura de temas que gerava uma improdutividade e às vezes travamento de decisões em função desses temas estarem sendo tratados em fóruns diferentes. Quero emendar uma pergunta, né, aproveitando o tema que a gente já entrou, que é como é que separa isso, né? Como é que você poxa, você tem o fundador e os filhos, às vezes, segunda e terceira geração, enfim, e aí tem aqueles conflitos, tem aquelas paixões, preferências, você prefere o fulano em detrimento de mim, não é? E como é que separa isso dentro do debate familiar versus gestão ou patrimônio? Então, assim, como é que a governança atua, né? Ela cria fóruns, fóruns formais de discussão e decisão. Sim. Ela estabelece agenda, ela estabelece pauta, critérios objetivos para tomada de decisão. Então, quando você tem regras, você, eh, e regras que você estabelece antes de qualquer conflito, você evita conflitos futuros, porque as regras são claras, o combinado não é caro, né. A governança, ela ajuda a proteger o caixa da companhia, definindo políticas claras de distribuição de resultados. Ela estabelece critérios de retiradas de prolabore, né, dos sócios. Ela cria regras de entrada e saída de familiares, Sim. né. Então, a relação é uma relação baseada em critérios e não em vínculos, né. A governança, ela exige que as decisões relevantes, elas passem por filtros, né. Filtros como o ROI, o retorno, os investimentos não vá: "Não, porque eu quero", né, não, dá retorno, Eu né. acredito. Qual exato, mas dá retorno. Qual que é o risco da gente realizar esse investimento? Qual o nível, o impacto no caixa? Como é que fica o endividamento da empresa, né? Então você evita respostas do tipo: "Ah, porque é meu filho", né. Então, meu filho não é argumento, né. "Ah, porque sempre foi feito assim", também não é argumento, né, porque você criou regras claras para tomada de decisão, né. Então, isso ajuda muito, protege muito, a companhia do ponto de vista de não ter decisões que impactem a companhia e que sejam, decisões, afetivas, né, Legal. emocionais. Você tira a emoção da decisão, então isso é muito importante, né. Muito bom. Eh, eu queria mudar de tema e falar um pouco mais sobre essa separação entre família e gestão, mas
mas resolvendo essa confusão de papéis. Então para entrar nessa coisa de que como é que essa coisa do acordo de sócios, como é que funciona essa jornada aí de definição de papéis na gestão, entre os sócios? Quando você tem um único dono, tudo é muito simples. Então, as pessoas perguntam para ele, todo mundo aceita a liderança e tudo mais. Mas à medida que a empresa vai crescendo, o próprio dono se sente massacrado por esse papel. "Puxa, tudo passa por mim, tudo eu tenho que decidir, quando eu não decido também erram demais". Enfim, você ouve essas histórias o tempo inteiro, mas na verdade não tem jeito de você formar alguém ou desenvolver uma pessoa não esperando que ela erre, e ela vai errar, não vai fazer como o dono, né, o dono ele também errou, aí ele esquece que errou, né, eu me lembro que eu errei continuo errando, né, como dono. E e aí você lembra: "Pô, uma pessoa está errando", mas eu errei também até aprender, até pegar o jeito e fazer o processo andar. Como é que é essa história? Que eu acho que esse é um ponto, quer dizer, a gente passando essa questão da importância da governança e a urgência da governança, como é que é essa história de separar esses papéis? Então, um problema muito sério de destruição de valor das empresas é a sobreposição de papéis, né. E essa sobreposição, tipicamente, ela ocorre em cima do sócio fundador, né. Ele é onipresente, onisciente, e É, é ele que toma todas as decisões da companhia, né. E isso é muito perigoso, porque a falta dele no futuro vai trazer enfim, uma ruptura, uma descontinuidade do negócio que pode acabar com, enfim, né, eh eh, com que a empresa deixe de existir, né. Então assim, a governança ela traz essa blindagem, né, para que as relações deixem de ser relações pessoais e passem a ser relações institucionais. Isso independente se é um familiar ou se é um executivo, né. As relações, as interações, as exigências de resultados, as exigências de performance têm que ser, as mesmas, independente de ser familiar ou não, né. Então assim, a gente não pode usar, por exemplo, a folha de pagamentos, como o salário não é afeto. Salário não é afeto, sabe. E às vezes isso é confundido, quer dizer, um fundador que tem 2 filhos, 3 filhos e tem aquele filho que vai ser o herdeiro do negócio, né. Aqueles outros 2 ele quer de alguma forma compensar, e aí compensa, sabe, trazendo ali uma disfunção no salário, nos benefícios, ou que traz um problema para a organização, né. eu já Então, vi isso assim, quando a gente acontecer. olha o quê? Já vi isso acontecer exatamente do jeito que você está falando. Não, mas isso é super comum, é muito comum, né. Eu te trago até um exemplo, eu estava num conselho de uma empresa familiar, né, e eram 4 irmãos fundadores. Então essa é a primeira geração. Foram 4 irmãos que criaram a empresa, uma empresa que fatura hoje 3 bilhões, e aí vem a segunda geração. Então de 4, a segunda geração são quase 20 herdeiros, né. Então o filho A está na área de marketing, o filho B está na área de recursos humanos, o filho D: "Ah não, esse é o sucessor do CEO", enfim, já começou a criar uma grande confusão, né. Sim, E aí o que que essa família fez, foi sair completamente, quer dizer, hoje nenhum membro da família faz parte, da gestão da empresa, né, e criou e trouxe conselheiros independentes, né. E perfeito. aí logicamente tem um conselho de família, né, e tem um conselho de administração que é composto por independentes. Então assim,
tem outra empresa, né, que eu também trabalhei, tem um modelo que é um modelo que eu até acredito mais, porque é um modelo em que a família continua atuando no conselho, mas eles trouxeram vários membros independentes. "Ah, então eu quero um membro. Ah, eu estou com um desafio, na digitalização, em IA". Então trouxe um conselheiro muito especializado nessa área. "Ah, eu tenho desafios de crescimento de é captar recursos para fazer aquisições". Trouxe, né, que era o meu papel, quer dizer, uma conselheira independente com os skills financeiros para ajudar a empresa. Mas a família continuava atuando também, Ok. né. Então, eu acredito muito nesse papel, que é uma combinação de externos, de conselheiros independentes externos com skills claros e conselheiros familiares, né. Porque para mim essa é uma combinação que garante a perenidade da cultura, né. Eu acho que o dono tem um papel fundamental, o dono e seus herdeiros, né, de perpetuar aquela cultura da empresa, mas ao mesmo tempo traz, né, conselheiros que vão ajudar da melhor maneira nessas discussões estratégicas de rumos, para a companhia no futuro. Então, assim, isso é uma proteção importante da companhia, né. Tem um Quer dizer, papel você educativo, né, também, porque as pessoas que vivem aquela organização de forma mais intensa, como família, como fundadores, enfim, às vezes na cidade onde estão, elas têm nesse conselheiro, nesse grupo, é uma forma de você oxigenar, trazer coisas, energia nova, perspectivas novas, para o raciocínio e o próprio desenvolvimento desses conselheiros da família. Então, eu entendo isso aí como uma coisa realmente interessante e positiva dentro dessa visão, né. e tem um ponto muito importante, que é a própria saídas no familiar, né. Então, digamos que tem um familiar, né, executivo, mas que eh, tem problemas, enfim, né, e vai precisar sair da organização, né, vai precisar, é lógico que ele continua como ou ela continua como herdeiro, mas não mais como, executivo ou conselheiro daquela empresa, né. Sem governança, nesses casos, o que que tipicamente acontece? Rupturas pessoais. "Ah, você gosta mais do filho A do que de mim, é por isso que você está me demitindo. Ah, por isso que eu", então sim, a relação passa a ser uma relação pessoal. As Uhum. decisões acabam sendo mais impulsivas, né. E aí, isso tudo traz impacto financeiro para a organização. Agora, se essa mesma organização tem governança, as regras estão claras de desligamento, os critérios de avaliação de desempenho também estão claros. Então não tem muita explicação, porque, né, os critérios de avaliação mostraram que ele não está performando ou ela não está performando, né. Sim, Então, a saída deixa de ser uma decisão pessoal do fundador, né, ele passa a ser uma decisão colegiada do conselho, baseada em regras claras, né. Então assim, isso é muito importante e isso, de novo, preserva as relações familiares, né. Então às vezes a gente acha que a governança afasta a família da org muito pelo contrário, quando você traz regras claras e a governança, você evita rupturas familiares, isso é muito importante. sabe o que eu estou percebendo, assim, à medida que você vai falando, é de que todos esses conflitos e essas dúvidas, confusões, paralisia de tomada de decisão, acabam gerando, prejuízos no curto prazo. Então, o que você está me trazendo é, puxa, se você traz regras mais claras em relação a esses temas,
a começar do papel individual de cada um, sendo como sendo executivo ou como sendo, familiar, acionista ou, né, dentro do processo de família mesmo. Essas regras vão trazer resultados a curtíssimo prazo. Problemas e confusões e prejuízos que são gerados por essa, eh eh eh, falta de clareza, eles em se resolvendo, eh, você começa a resolver um monte de problemas na organização. E o resultado e o dinheiro e o ROI, o retorno sobre esse investimento de ter, montado a governança, contratado um conselho, parece diferente do que eu pensava, inicialmente, não mais um investimento de longo prazo, mas um investimento de retorno rápido. Exatamente, exatamente, Marcelo. A lógica do investidor é o valor é resultado esperado menos o risco percebido. Quando o investidor vai fazer o investimento, e aí quando eu falo investidor, é você trazer um sócio, é você fazer uma captação de recursos no banco, né? Qualquer tipo de captação financeira daquela empresa, a empresa que tem governança, ela vai ter uma percepção de risco muito menor. Quando a governança é frágil, o investidor, ele não reduz só o múltiplo, ele precifica a incerteza. Porque a incerteza em que sentido? Como não tem regras claras, a tomada de decisão está na cabeça do dono, está na cabeça, né, de um herdeiro A, B ou C, Sim, não está claro, não tem regras, né. Então, o banco e o sócio, enfim, o mercado como um todo, vai precificar isso, né. O investidor, ele não investe apenas, em números, ele investe em decisões futuras. Porque quando ele faz aquele investimento, o que que ele está esperando? O retorno daquele investimento no futuro, né. Eh, tá certo? Então perfeito. os números, eles refletem o passado. O retorno depende de decisões futuras. São coisas diferentes, né. Então assim, quando você não tem governança, a pergunta que fica é: quem garante a decisão certa na tomada de decisão de quando o dinheiro estiver dentro da organização? Quem vai Entendi. garantir? Não tem regra clara, né. Você entrou Então num tema muito interessante, quer dizer, até fechando o bloco anterior, então, a minha percepção é essa, dentro da operação, do dia a dia, a operação, né, que está caminhando, você tem um ganho imediato à medida que você implanta disciplinas de governança, você tem um ganho imediato no que tange a qualidade da gestão. Então, papéis melhor definidos e obviamente, situações conhecidas, de falta de produtividade, falta de resultado, são resolvidas com a clareza da governança. Agora isso, você começou a trazer um tema que eu diria que é que vai além do ROI imediato, mas que tem um impacto sobre taxas de juros que se paga, sobre acesso a capital. Acesso a capital no Brasil é o grande, dificultador do crescimento das empresas, a falta de acesso. Você vai para a Europa, Estados Unidos, você tem capital abundante, é uma taxa, muito baixa, e isso ajuda as empresas a triunfarem. Aqui no Brasil, as taxas estão muito altas, elas são muito altas historicamente, não só, né, pelo descontrole do governo, que é o momento, mas também pela falta de disponibilidade de capital. Então essa conta que é necessária para que a empresa evolua, ela passa por deixar os investidores e os bancos, com essa sensação de redução de risco, porque a tomada de decisão futura vai ser baseada em princípios, em regras, enfim, ela vai ter uma qualidade melhor.
E isso é fantástico. E aí, fala um pouco mais desse cenário financeiro e de É. investimento, que tem esse peso complementar aos ganhos de curto prazo que, para mim, já pagam a governança. É claramente, quer dizer, para o investidor, e aí quando eu falo investidor, estou falando do banco, estou falando, na instituição que irá colocar recursos naquela empresa, um novo sócio, enfim, né. Uhum. Eh eh, Existem 3 riscos muito claros para o investidor entrar em uma empresa que não tenha governança. Primeiro é um risco de decisão emocional. Uhum. Então as decisões e os investimentos são feitos por afinidade. Uma distribuição de caixa, muitas vezes sem critério, né, mudanças estratégicas abruptas, porque não tem regra, não tem, né, então essas coisas podem acontecer. Então é uma risco de uma decisão emocional. E esse risco, ele traz destruição de valor imediato para o negócio. Um segundo risco é o risco de interferência familiar, né. Então, entrada de familiares que não estão preparados para exercer aquela profissão, conflitos familiares que acabam afetando a tomada de decisão, a prioridade da família sobre o negócio, né, na alocação do recurso, né. E aqui o investidor, né, o sócio, o banco, ele precifica esse risco como uma perda de controle econômico, né, porque não tem critério, você tem uma perda, o negócio vai ter uma perda de controle econômico. E o terceiro risco é um risco de sucessão, né, uma dependência excessiva do fundador, uma falta de plano de continuidade, né, e em definições, incertezas sobre o futuro da liderança daquele negócio, né. Então isso pode trazer uma ruptura, né, uma ruptura, porque é uma ruptura de a falta do fundador fará na sua ausência no futuro, sem ter um processo organizado, estruturado de sucessão, né. Todo esse risco é precificado. Então, você está me dizendo poxa, se eu tenho planos de crescimento e eu vou precisar tomar dinheiro de investidores ou de banco ou de seja lá quem for avaliar o meu risco, não ter a governança gera um volume mais alto de juros e uma dificuldade maior de acesso. Muito Sim. interessante. Então, eu diria que empresas médias que têm planos de crescimento, tem que colocar isso na conta, porque muitas vezes tendo esse investimento em governança, você vai ter um investimento pago só por esse lastro de juro ou, eventualmente, a soma da 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 produtividade superior na operação e essa questão aí do investimento. Marcelo, como é que o desconto de risco, ele aparece no valuation? Como é que isso aparece? E aí quando você não tem o valor do ne você tem um valor depreciado do negócio, taxas de juros mais altas, né, isso é direto. Então Até como é para que te ele ajudar, aparece? eu queria que você entrasse até no assunto também do valor da empresa, porque Isso, será mas que eu será que ele eu vou entrar, valoriza a eu vou empresa? entrar. Como é que ele aparece no valuation? Primeiro, múltiplos mais baixos, né, múltiplos menores. A mesma empresa a mesma empresa vai ser precificada com múltiplos maiores se ela tiver governança. E por quê? Porque você tirou a imprevisibilidade e o risco na tomada de decisão, que é tudo que a gente já falou. Segundo, custo de capital, um custo de capital mais alto. Então ele Uhum. impacta nos indicadores, porque, né, de EBITDA, de receita, etc. Ele impacta no custo de capital, ou seja, você tem uma taxa de desconto
do fluxo de caixa daquela empresa é maior, né, porque tem mais risco, então você vai ter um valor presente daquele negócio, né, menor. Cláusulas mais duras. Então, os bancos, os sócios, enfim, né, eles vão exigir mais garantias. Garantias com muitas vezes, os bancos exigem garantia dos sócios, no CPF dos Sim, sócios. lógico. Só o CNPJ não é suficiente. Uhum. Por mais que aquela empresa tenha bens, etcétera, muitas vezes não é suficiente, que é uma garantia pessoal dos sócios. Então assim, cláusulas mais duras, mais controle do investidor, então ele vai colocar lá também cláusulas onde ele vai querer, participar na tomada de decisão, ele vai querer ter ser um membro do conselho de administração ou indicar um membro de conselho de administração. E isso tudo vai trazer o quê? Menos liquidez para o fundador, né. Então assim, é muito, né, as consequências são muito severas para aquelas empresas que não têm essa estruturação da governança, para ajudar a mitigar esses riscos. Na hora de vender essa empresa ou na hora de, receber um sócio novo, né, você tem que precificar, e o que eu estou percebendo é que a lógica é igual à do investidor, né, que está aportando para crescer. Se eu quiser vender a empresa de uma forma integral ou se eu quiser, né, trazer um sócio, basicamente nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Com a governança, o preço sobe, o valor intrínseco das ações daquela organização é maior. Não, com certeza. Vou dar um exemplo prático, assim, 2 empresas, né, A e B. A empresa A e a empresa B têm o mesmo EBITDA, o mesmo faturamento, atua no mesmo mercado, tem as mesmas taxas de crescimento. Qual que é a diferença? A empresa A tem uma governança estruturada, a empresa B tem uma decisão concentrada no fundador. Qual que é o resultado disso? A empresa A vai receber um múltiplo maior e a empresa B vai ter um desconto pelas incertezas associadas à falta de governança, né. O investidor, ele não penaliza o negócio, ele penaliza a incerteza. Isso é muito importante. Isso é muito importante, é fundamental. Pra empresa ter uma taxa de juros mais atrativa, ela precisa ter estar bem estruturada, né, tudo que a gente já conversou, associado à governança, porque isso vai ajudar. No momento da precificação, o banco olhar e falar assim: "Ah, eu confio nesses números, porque olha aqui a estrutura, olha como é que os resultados são acompanhados, são medidos, olha aqui como que os executivos são avaliados", olha, enfim, todos os critérios, né, que aquela empresa tem, que vão mitigar e minimizar o risco daquele negócio e daquela empresa. E com isso a empresa vai pagar uma taxa de juros menor e vai ter uma precificação maior num caso de venda, no caso de uma fusão, enfim, né. Excelente. Legal, legal. Eh, que mais você acha que a gente poderia falar agora sobre governança? Qual ponto aí a gente está indo, né, para a última parte, né, da nossa conversa, aí o último quarto, né, da nossa conversa. Qual ponto você gostaria de tratar e trazer aqui pra gente? Olha, eu acho que é importante, assim, onde a governança muda o jogo, né, a clareza de quem decide. Então você tem alçadas definidas, Uhum. a decisão não depende do humor do dia, né. Informação confiável, demonstrativos de resultados consistentes. Super recomendo, uma auditoria independente na companhia, porque eu acho que isso traz
independência, isso, né, traz mais confiabilidade, para os resultados e as demonstrativos financeiros da companhia. Indicadores que são acompanhados, na gestão, no conselho, a transparência dos resultados, né, a separação patrimonial, né, então menos confusão entre CPF, CNPJ e mais proteção para todos os lados, né. Isso garante uma continuidade, né, do negócio, então com um plano de sucessão, com um conselho atuante e com uma gestão menos personalizada. E tem mais um ponto que a gente não comentou, que eu acho que é muito importante, que é a retenção de talento. Hum, Então, aquele talento, aquele executivo que trabalha numa empresa familiar e vê que a sua avaliação, pelo fato de ele não ser um herdeiro ou membro da família, né, ele acaba não tendo as mesmas oportunidades do que um familiar, ele vai procurar outro lugar. Os executivos querem ter transparência na tomada de decisão, critérios claros nas promoções, nas oportunidades que são dadas para os executivos, uhum. porque isso vai garantir a permanência desses executivos na empresa, né. Então Eu isso é muito quero entrar importante. então num último assunto para a gente aprofundar, que é um assunto fundamental na empresa familiar, que é a sucessão. A sucessão. Eh, eu vejo que tem gente que faz todo tipo, mas talvez você tenha uma estatística aí de eu vejo pouca sucessão acontecendo na prática. Ele tem muita vontade que o filho assuma, mas muitas vezes o filho não tem essa vontade. E quando vai para a terceira geração, menos ainda. Como é que é isso e como é que a governança pode contribuir nesse processo sucessório e eventualmente escolher ou preparar alguém? Como é que isso tem acontecido? Então, eu acho que assim, esse tema de sucessão, ele é o maior teste de maturidade da governança na companhia, né, porque esse é um tema delicado que eh, muitos donos, donos e fundadores de empresa acham que são eternos, quer dizer, que não vão faltar no futuro, É. e acham que a 90 definição. anos por 90 situação eterna, na verdade, eu sou eterno por 90 anos, né, então, em 90 anos nada vai Exato. acontecer. Não, e pior, quer dizer, acham que o fato de haver um sucessor ou um plano para sucedê-lo, isso significa que ele vai sair do negócio. E ele não quer sair do negócio. Então, assim, de novo, esse tema de sucessão é um dos maiores testes, se não o maior teste de maturidade da governança da companhia. Quer dizer, aquela empresa que tem um processo de sucessão bem definido, você olha que é uma empresa que tem uma maturidade de governança grande, né. Quando ela é maltratada, a sucessão, ela destrói valor, ela destrói relações, ela destrói o legado. E quando ela é bem conduzida, é um processo, não é um evento. Não é um evento da sucessão, é um processo da funcionada, é um processo de sucessão, né. Uhum. E nesse processo permite eh, uma discussão sobre esse processo com o próprio fundador, ele ainda ativo, isso é muito importante, né. Um cronograma indicativo flexível, não precisa ser: "Ah, não, mas eu acho que tem que ter um cronograma no sentido de quando que ou os sucessores estarão preparados para assumir", né. Nesse processo tem que haver revisões periódicas do plano, porque, enfim, né, as demandas, os desafios da empresa mudam ao longo do tempo, né.
E aí a sucessão, quando ela é bem conduzida, ela se torna um tema recorrente de discussão no conselho, né, Eu se percebo torna que é, o conselho tira a pressão do pai, tira a pressão, né, do gênero, pode ser a mãe que esteja à frente também do negócio, se existe, tira essa pressão dele ser o responsável pela formação desse sucessor, né, o conselho ajuda, "Pô, conversa com a Cíntia, conversa com o Pedro", tal, e aí essa energia familiar aí, né, emocional, de conflito dá uma esvaziada. Eu tenho uma pergunta para você, eh, e é interessante porque muitas vezes o fundador escolhe o sucessor em base do amor, em base daquele que é mais parecido com ele ou ele entende, né, que é mais adequado, mas nem sempre é, nem sempre é. Então, como é que o conselho pode ajudar nesse processo de decisão pelo sucessor correto, né? Eh, Você falou, tem 12 pessoas aí. Eu no outro dia ouvi um amigo falando que a empresa cresce, né, a uma taxa aritmética e a família é uma taxa geométrica. E ele quer manter o valor, as ações iguais para todo mundo enriquecendo. Então bota uma pressão enorme para um crescimento geométrico, né, da organização, porque é uma catástrofe, né, botar essa pressão toda em função desse tema, não é de oportunidade, mas de necessidade. É, como é que é isso, o sucessor ser escolhido baseado em critérios objetivos, conforme a necessidade da empresa? então, o fundador, ele não teme escolher o sucessor errado, tipicamente. Ele teme romper um vínculo afetivo. E aí é que está o risco. E aí é que precisa haver uma coragem emocional quando você não tem a governança. Quando você tem a governança, você tira do fundador essa solidão nessa decisão. A governança ajuda o fundador a aceitar uma verdade difícil. Filhos podem ser amados de forma igual, Sim, mas preparados de formas diferentes, sim, sim. né. Uhum. Então a governança vai ajudar a separar o afeto, que é a família, né, da função, que é da empresa, né. A decisão deixa de ser quem eu prefiro e passa a ser quem está preparado para a função. Definir o cargo antes da pessoa, né. Sem a governança, a lógica muitas vezes é quem vai assumir, né, não tem muito critério, quem que vai assumir, né, É, né, é. o que que esse cargo exige, né. Então assim, eh, quando você tem a governança, a escolha deixa de ser compartilhada entre filhos e passa a ser aderente à exigência daquele papel, daquele cargo, né. E aí ele sempre É, chamar o conselho para tomar essa decisão e a família acata como sendo uma decisão objetiva com participação de terceiros, enfim, onde houve o que você está falando, repetindo, onde houve critério. exatamente. A avaliação por terceiros é o maior ativo que o fundador pode ter, porque vai ter critérios claros. Não é ele tomando a decisão, é tomando a decisão é tomada em colegiado baseado em critérios de performance, de resultados, né, de maneira objetiva, né, e não subjetiva quem que vai assumir, né, sem uma definição muito clara. Então, como é que isso funciona? Existe tipicamente, tá, uma avaliação que é conduzida pelo conselho, né, então o conselho muitas vezes, ele lidera esse processo junto com a área de recursos humanos, né, do RH, pra conduzir a avaliação de todos os executivos, de todos os potenciais CEOs, né, potenciais herdeiros daquela posição. Com a participação, é muito importante a participação de conselheiros independentes. E por que que conselheiros independentes aqui também é muito importante?
porque traz essa neutralidade. Que se só é familiar, "Ah, porque gosta mais de A do que de B". Ah, né. Então, a participação de conselheiros independentes com critérios claros traz, enfim, uma neutralidade, fala: "Não, uma decisão colegiada", né. A possibilidade das pessoas, dos herdeiros, executivos, enfim, potenciais sucessores, um feedback estruturado, né, documentado, e com isso você reduz culpa, favoritismo, né, e dá legitimidade para aquela tomada de decisão, né. Então isso, o papel aqui do conselho é como se fosse um escudo emocional, né, para enfim, o fundador. Então isso é muito importante. Legal, legal. Eh, o que a gente vê nessa jornada de sucessão, que é a preocupação de muitas e muitas empresas, é realmente chegar uma hora até cansativa, onde o fundador é vencido pelo tempo, pelo cansaço desses debates familiares intermináveis, né. Então ele acaba cedendo, e aí o que você está trazendo é, puxa, se tiver esse processo muito bem estruturado, ele tira da frente dele, né, essa dificuldade que muita gente sabe que, algumas pessoas não servem para trabalhar ali junto, só porque a família não é motivo suficiente. Então, é muito muito interessante e positivo no sentido de resultado rápido de novo para essa turma aí que tá com essa demanda da sucessão. Que mais? O que que você gostaria de dizer para a turma aqui em termos de pontos aí para começar a fechar nosso episódio? Eh, por que que um dono deveria deve investir quando? Em que momento ele deve investir, iniciar um processo de governança? É muito caro fazer isso? Como é que começa? Não é, Marcelo, independente do tamanho da empresa, ele tem que começar quando ele começa a empresa. Eu participo de algumas startups, eh, como pro bono assim, empresas muito pequenas, Certo. que ainda estão né, num estágio muito preliminar, e elas já pensam, alguns fundadores já pensam em ter a governança, porque você estrutura a companhia do começo, do berço. Ela já nasce estruturada, isso é muito importante. Sim. É muito caro? Não é, Hum, não é caro, porque você vai implantando a governança aos poucos. perfeito. "Ah, eu não tenho ainda recurso para pagar conselheiro". Pô, mas convida algumas pessoas, alguns conselheiros independentes, muitos aceitam ser pro bono. Então no começo é pro bono, você pode inclusive dar uma participação, para aquele conselheiro, enfim, no momento de saída, para ele, enfim, poder se monetizar com o trabalho que ele realizou naquela empresa. Enfim, então assim, não tem desculpa para não ter governança, na minha opinião, porque, a governança é um processo. Ela vai à medida que a governança vai entrando na organização, claramente a organização vai sentindo os efeitos dessa estruturação. E esses efeitos da estruturação, vão trazer, quer dizer, mais vontade de implementar mais caixinhas da governança, né, e isso é um ciclo virtuoso, Perfeito. é um ciclo virtuoso. Então não é caro, Marcelo, isso é um equívoco achar que, você implantar governança na empresa é um processo caro. Não é, não é. Excelente. Você tem várias formas de iniciar esse processo de implantação da governança, de trazer apoio externo para ajudar nessa implantação,
e com custo muito baixo. E os Eu resultados eu tô claramente, é o que você já até comentou, quer dizer, não é que você investe ou você faz aquele movimento hoje para ter um benefício daqui a anos, não, é imediato, é legal, imediato, legal. é imediato. Tem um ponto, você obviamente citou a questão do esclarecimento de papéis, mas a gente tratou disso muito no contexto da família. O ponto que eu estou estudando hoje, até preparando, né, um serviço, uma oferta, com conselheiros aqui da Rumo, é a questão da sincronia entre as bases fundamentais da empresa. Então você tem sempre uma 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 empresa que cresce, uma empresa que expande as suas operações, ela é uma empresa que tem um mercado, ela é uma empresa que tem produção, mas ela começa a ter muito problema de sincronia. A fábrica para de falar com vendas e não atende aos avisos do financeiro, eh, que por sua vez, não está dando muita bola para o RH, e aí você tem uma empresa que começa a ter centenas de funcionários e ela perde essa sincronia. Olha, você está vendendo barato demais para cumprir a meta de receita, e o fundador está te pressionando para cumprir, e aí você está gerando prejuízo. Então tem de um lado vendas está atendendo, do outro lado ele está deixando de cumprir, porque ele perdeu a sincronia com o financeiro. E quem está provocando isso muitas vezes é o presidente ou o proprietário que está pedindo, e está querendo ver a receita. "Ah, por que que não estamos vendendo lá para aquele varejo X que tem uma demanda gigante?" "Ué, porque dá prejuízo vender para ele." "Ah, mas quando é que a gente volta?" Quando ele parar de dar prejuízo. Pode levar anos. Então eu ouvi ontem uma história dessa. Então, como é que essa coisa da governança também ajuda nesse ponto, fora a família, fora a sucessão, fora acionista, nesse sincronismo entre as partes dentro da organização? Você já viveu isso? Já teve essa experiência? Já, já. E para mim essa falta dessa sincronia entre as áreas é a falta de processos, de clareza de papéis. Então cada um faz da sua cabeça o que bem entende. E muitas vezes as pessoas saem e quem assume faz a cabeça do, entendeu? Os processos mudam porque depende do, e não o processo da empresa, é o processo que está na cabeça das pessoas. Isso é um problemaço. Eu estou num conselho hoje de uma empresa familiar, que tem um grande desafio, porque ela muito bem, estruturada, no sentido, né, extremamente lucrativa, etcétera, né, mas ela tem uma dependência muito grande das pessoas, Uhum. né. Como qualquer Então, como qualquer é empresa, né. isso aí, e essa fo pois é, mas se você tem processos, a empresa tem processos, tem sistemas, elas não dependem tanto de pessoas, porque está lá, né, tá lá, você que os processos são processos da empresa, não são processos das pessoas, né. Os sistemas são sistemas da empresa, não são sistemas, né. Então quando você tem essa falta de sincronicidade, claramente, essa empresa está faltando uma estruturação de processos, que independem das, entendeu? Que passem a depender menos, porque em depender totalmente, principalmente empresa média, é mais difícil, porque a automatização completa de processos é muito custoso, mas o mindset da organização, do dono, do fundador, precisa ser: precisamos ter processos claros para cada uma das áreas e, logicamente, na medida do possível, ter sistemas que apoiem esse processo, né. Uhum. E a consequência disso é que você vai depender menos, de pessoas, e você vai ter uma fluidez maior aí na organização, o financeiro sabe o que tem que fazer, a área de vendas sabe
os prazos, né, área de marketing, sabe como é que contrata, né, os seus materiais e as suas propagandas, as suas enfim, então acho que essa clareza é muito importante para você não ter sobreposição, e você não ter essa confusão, né, entre as áreas. E o fundador, o que que ele quer? Ele quer o bottom line ou o top line, ele quer aumentar a receita, ele quer aumentar o lucro, quer, né, é isso que eu já trabalhei numa empresa em que eu era financeira operacional nessa empresa, e o fundador, né, ele odiava a operação, ele odiava, ele falava assim: "Cíntia, não me traga problemas, eu não quero saber", ele é assim, ele só olhava para frente, né, para onde que a companhia estava indo, qual era a necessidade de investimento que a empresa precisava, e o dia a dia toca ali. E aí o meu papel nessa empresa foi exatamente um papel né, de definir, né, processos, trazer as pessoas certas para os lugares certos, com os skills corretos, né, ter os sistemas para depender menos de pessoas, que no momento que a gente saísse de lá, a companhia continuava, né, com os mesmos processos rodando. Enfim, foram 3 anos ali né, mas a gente conseguiu, E né, isso a gente parte conseguiu. da governança que é a gestão disso, quer dizer, não são só as reuniões de conselho, não são só a Não, não, familiares, mas a gestão e a sincronicidade das peças na empresa para atingir os objetivos que muitas vezes exatamente, exato. Governança não é só reunião de conselho, pelo amor de Deus, é muito mais que isso, né, é muito mais. A gente comentou aqui ao longo da nossa conversa, quer dizer, todos os riscos quando você não tem a governança, quando você não tem a previsibilidade, isso não é reunião de conselho, não tem nada a ver, né. Quer dizer, lógico que a reunião de conselho pode ajudar a estruturar, mas não é só isso, não é só isso. legal, legal. Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio e eu queria que você desse aí um fechamento, né, uma mensagem principal que você possa inspirar as pessoas, inspirar os proprietários, donos de empresas de médio porte ou pequeno porte. O que que você Nossa. recomenda aí? Qual é a tua mensagem final para essas pessoas e para quem nos ouve também, executivos, gerentes, que estão nessas empresas e que podem também trazer um um uma mensagem interna, e se diferenciar como executivos ao compreender a importância da governança. Olha, a governança não é um custo para a organização, ela na verdade, ela garante a perenidade do negócio, trazendo regras claras, trazendo processos, né, reduzindo o custo, no sentido de a companhia poder fazer captações a custos mais baixos, reduzir a imprevisibilidade, reduzir o risco, né, da empresa. Então, assim, se você é empresário, você é executivo, eu espero que tudo que a gente conversou aqui, tenha te ajudado aí a mudar ou solidificar, né, o conceito de governança, e governança é para ajudar as organizações, né. Então não é custo, é organização, perenidade e processo, para garantir essa perenidade. Então, acho que é isso. Muito bem, então agradeço, Cíntia, o teu tempo, a tua disponibilidade, gentileza de estar com a gente aqui, nos ensinando. Confesso que é um assunto que eu tinha uma ideia, mas eu aprendi muito com você nesse processo todo aqui, esclareceu bastante a importância. Agradeço a você que nos assiste, é um tema riquíssimo e
da moda, né, as pessoas têm muitos cursos para ser conselheiro, para isso, para aquilo, e muitas vezes a gente não sabe direito para que serve isso, ou tem uma visão muito superficial, e aqui a gente tem um aprofundamento, né, desse papel que vem evoluindo cá entre nós, né, não nem sempre teve toda essa preparação, essa estruturação, né, que você trouxe agora, no passado não era tanto assim, e agora a gente tem uma evolução muito forte. E agradecer você então que nos assiste, esse é o motivo, né, da gente tá construindo esse legado aqui de conteúdo com pessoas importantes como a Cintia. Então, eh, Legal. Obrigada pelo convite, Marcelo, adorei estar aqui com você hoje. Espero que eu tenha contribuído aí, para o entendimento maior, sobre o tema de governança e estou aí à disposição. maravilha. Então, a todos desejo sucesso e bons negócios. Até breve.